Irmãos, toda a palavra de Deus é importante, mas nessa noite eu quero trazer algo realmente muito profundo, e que talvez, mesmo você vivendo 10, 15, 20, 30, 40 anos de vida cristã, acaba passando desapercebido. Então eu quero que você se atente muito ao que eu vou dizer aqui, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te encha e amplie a visão de todo o plano e do propósito de Deus que Ele tem para a sua vida, amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, vou ler a partir do versículo 8, até o versículo 11. Efésios 3, 8 diz assim: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo de Deus, o segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria humana, da sabedoria divina. E esse era o propósito eterno que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra de Deus. Vou ler de novo o versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, toda analogia ela é falha. Mas imagine você que algum técnico brasileiro aí ressurge das cinzas, sei lá, um Tele Santana, um Zagallo, e ele liga a TV e descobre que o Brasil, a seleção brasileira, não ganha uma Copa do Mundo há décadas. Percebe que o Brasil perdeu o status de ser o país do futebol. Então, para mostrar a supremacia da sua sabedoria e do poderio da sua nação no futebol, ele escolhe convocar um monte de pereba, feito eu, feito o Rafael aqui, que joga nada, acho que joga, mas joga nada. Thiago Rios, que eu vi jogando quarta-feira, meu Deus, tem um pé de gancho, joga bola. Nessa igreja só tem gente ruim, mano. A gente jogou um campeonatinho aqui de campeonato gospel. Quem ganhou foi o Ministério Infantil da Igreja Católica. O goleiro dele tinha 8 anos de idade. Foi um vexame. Mas imagina que Deus pegasse, esse técnico pegasse esses caras ruins aqui e montasse uma seleção para mostrar a elevância da sua sabedoria sobre os demais, e nos conduzisse, apesar da nossa fraqueza total e debilidade, ao título da Copa do Mundo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, que Deus se propôs a fazer, a fim de mostrar a supremacia da sua sabedoria a todos os governantes e dominadores nos céus e na terra. Ele montou um time débil, fraco, debilitado, chamado igreja, para que, por meio de Cristo Jesus, cumprisse o seu propósito eterno. Olha o privilégio que eu e você, que cremos em Jesus, fomos batizados e estamos em comunhão com a igreja, temos de participar. C.S. Lewis, uma vez, fazendo uma analogia parecida, disse que esse propósito eterno do reino de Deus
É semelhante a um príncipe que tenta reaver uma ilha que outrora foi do seu reino. E ele embarca de maneira sorrateira, e aos poucos vai chamando esses súditos que estão vivendo debaixo desse imperador para uma sabotagem e reaver o reino de volta para si. Irmãos, nós sabemos que Deus criou esse mundo de maneira perfeita e nos outorgou um privilégio de escolha, de escolher entre servir e obedecer a Deus, e desobedecer a Deus e morrer. Infelizmente, Adão e Eva não prisou pela obediência à palavra de Deus, preferiu ouvir a sugestão de Satanás. E por causa dessa escolha maldita, o mundo hoje jaz no maligno, vive debaixo de um império das trevas, corrompido, está sendo destruído e degenerado pouco a pouco. Mas Deus, através do seu Filho, da sua obra perfeita e consumada naquela cruz, tem nos convidado a esse processo de sabotagem e restauração da sua criação, da reconciliação, da recriação de todos os seus propósitos eternos. E eu quero falar um pouco a respeito disso, porque isso é muito pouco falado na igreja. E a primeira coisa que eu quero atentar a você é que o plano de Deus é eterno. Ele fala aqui em Efésios capítulo 3, a respeito de um plano eterno de Deus. Esse plano de Deus já existia antes da fundação do mundo. E ele vem acontecendo há gerações e gerações, e por ser eterno, ele não tem fim. Ele vai continuar acontecendo depois da fundação do mundo. O plano de Deus não é algo que ele inventou de surpresa quando Adão e Eva pecou. Nós temos um Deus soberano, onisciente, ou seja, ele não pode aprender nada, não pode receber nenhuma informação nova. Tudo que acontece já sabia, já foi previsto por Deus. Em toda a sua sabedoria, ele já sabia que a humanidade ia cair. E ele projetou esse plano há muito tempo. Em Apocalipse 14 fala que via um anjo cantando o evangelho eterno de Deus. Fala também que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, isso que nós estamos ministrando aqui, isso que nós estamos celebrando aqui, não é um remendo, não é uma remediação da parte de Deus para compensar algo que ele não estava prevendo. É um plano eterno e soberano de Deus. Agora, qual é o objetivo desse plano? Qual é o objetivo do Evangelho? A gente precisa pensar sobre isso. Por que será que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Algumas pessoas acreditam que o objetivo desse plano é simplesmente nos abençoar. De fato, a bênção faz parte do plano de Deus, mas não é o objetivo final. De fato, nós somos abençoados quando nós conhecemos, seguimos, obedecemos a sua palavra. Muita paz tem aqueles que amam a sua lei, para estes não há tropeço. Mas esse não pode ser o objetivo de Deus. Imagina você que Jesus Cristo veio a esse mundo, encarnou, viveu de maneira perfeita e santa, morreu, foi condenado no nosso lugar, ressuscitou para que eu tivesse agora um carro novo. É muito pequeno. Um carro hoje está valendo, amanhã não vale mais nada. Eu bati o meu carro na FIP, estava 50 mil em janeiro. 50 mil em janeiro. O seguro vai me pagar amanhã 35 mil. Olha que tragédia, 15 mil a menos.
Hoje vale, amanhã não vale mais nada. E 35 mil comprava um carrinho bom. Agora, irmão, o que nós vamos comprar? Tem misericórdia de nós. Por essa causa eu me ajoelho. Oh Senhor, faz aparecer para mim um Corolla 2016 automático com 30 mil quilômetros. Vai tomar banho, irmão. Eu não perco um minuto orando porque eu estou sem carro. Como diz o Paul Washer, eu oro e choro porque eu ainda não sou parecido com Cristo Jesus. Jesus não morreu para me dar um carro. Então alguns podem dizer, então ele morreu para nos salvar. A salvação faz parte do plano de Deus. Mas a salvação não é o objetivo final, meu. Pensa um pouquinho. Se Deus morreu para me salvar do quê? Do inferno? É só não fazer o inferno, pronto, acabou. Seria obrigado a fazer o inferno. Ele morreu para me levar para o céu. Então por que ele me fez nascer nessa geringonça aqui? Me fazia já um anjo celestial, pô. Fazia todo mundo morrer no parto. Vamos direto para a glória. Não é o objetivo. Faz parte do projeto, mas não é o objetivo. O texto fala que o plano de Deus era mostrar a todos, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Muitas formas de sabedoria divina. Tudo que acontece, as coisas boas, as coisas ruins, são formas desse Deus insondável manifestar a sua beleza, a sua glória, o seu esplendor, de sua sabedoria. Ele criou o mundo para mostrar como ele é sábio. Você vai estudando o movimento dos planetas e do sistema solar e vai vendo como a lua vai girando em torno da terra, e a terra vai girando em torno do sol, e o sol vai girando em torno do centro da galáxia, e vai se movimentando de maneira macro e perfeita, a milhares de quilômetros por hora, sem falhar nunca, a milhares de anos, havendo dia, havendo noite, havendo sol, havendo chuva, porque ele é perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é bom. Você olha no micro ali, na genética, no DNA, dentro dos cromossomos, e vai vendo a perfeição da beleza de Deus em cada detalhe da criação. Mas infelizmente com o pecado veio a queda, e com a queda veio a morte. E agora, irmão, com toda essa adversidade que há, Deus achou ou projetou uma maneira ainda mais espetacular de mostrar a sua sabedoria. É pegando pessoas vítimas dessa queda, oriundas da dor, do pecado e de todo tipo de injustiça, para que através de nós manifestasse a grandeza da sua sabedoria. Eu imagino, irmãos, que para um técnico, Rafael, montar um time que tem eu, você, Ed Carlos, Thiago Rios, Arex, que não toca a bola para ninguém. Cadê o abençoado? Não toca a bola, não toca a bola. O Otávio, o Kaique e o Arnaldo no gol. E fazer a gente ganhar um campeonato, esse cara tem que ser o supra-sumo da inteligência estratosférica humana. Porque não tem como. Ele sabe que a bola vai vir em mim e eu não vou dominar. E se eu dominar e tentar girar, o meu centro de gravidade deslocado da barriga vai fazer eu cair. Eu fiz um lançamento bonito, o Rafael viu, mas quando eu fiz o lançamento, a barriga puxou. E eu fui caindo. E a gente chuta errado, domina errado, corre errado, toca para o lado errado. Como fazer esse bando de erro, numa sequência infindável de tragédia, de desgraça, se formar em um gol? Tem que ser muito bom. O que eu estou tentando te dizer
é que Deus executa esse plano de forma ainda mais magistral, demonstrando a sua sabedoria, quando decide ganhar o jogo, usando pessoas como eu e como você. É como se ele falasse para o diabo assim, porque ele podia criar o mundo, recriar o mundo assim, ó, haja luz de novo, não haja pecado, não haja dor, mas não, é um Deus de processo. Ele podia ter criado o mundo num dia só, e haja tudo, e houve tudo, mas ele gosta de respeitar processo. Ensina eu e a você a respeitar os processos e viver a cada dia. E agora, por meio desse mesmo processo, demonstra a sabedoria de sua glória, a nos fazer sermos coparticipantes do seu plano e projeto eterno. Tem alguém entendendo o que eu estou falando, irmão? Agora, como o Senhor nos conecta com esse plano eterno? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. O Senhor cria o mundo de maneira perfeita. O primeiro casal escolhe desobedecer. Os primeiros irmãos se matam. O bonzinho morre. O injusto permanece vivo e multiplicando. A humanidade entra fora do eixo, numa situação incontrolável. Deus escolhe uma família, mas ainda essa família herdeira desse ambiente, e decide começar tudo de novo. Mas a sequência de tragédia continua. A injustiça, o mal, a morte. E de repente, Deus começa no capítulo 12 de Gênesis a executar novamente o seu plano eterno, escolhendo aleatoriamente um homem para conectá-lo a esse propósito. Gênesis 12, 1 diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes, a família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que coisa espetacular. O cara está lá vivendo a sua vida em Ur dos Caldeus, no mesmo sistema, e todo mundo vivendo da mesma forma. De repente esse príncipe, o rei dos reis, aparece para ele, o convidando para esse plano de sabotagem. Nós vamos reconstruir tudo, por meio de você, por meio do que eu vou te ensinar e fazer através de você. Nós vamos sabotar o sistema desse mundo, e você vai abençoar todas as famílias da terra. Agora, como Abraão participou, olha no livro, capítulo 15, Gênesis 15, 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz, pois este é o número de descendentes que você terá. E olha o versículo 6. E Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Deus tirou esse cara do Ur dos Caldeus e falou assim: Abraão, eu vou te abençoar muito.
Quem te abençoar também vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Mas eu tenho um propósito para você, que se você conseguir contar o número de estrelas que você vê no céu hoje, talvez você vai saber o número de pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida, nesse plano eterno que eu tenho para você. E como ele foi conectado com esse propósito? Ele era um homem sábio, capacitado, milionário? Não. O texto diz que Abraão creu. E é apenas por meio da fé que eu e você somos conectados a esse plano. O que eu quero tentar dizer para você nessa noite é que quando você creu em Jesus e foi batizado, Jesus não estava apenas te chamando para te dar uma família melhor, para te dar um carro melhor, que hoje você tem, amanhã ele bate, para te dar uma casa que vem um vento e leva. Ou não te chamou apenas para depois ser levado, para ficar flutuando nas nuvens celestiais, igual naquela novela da Globo. Não, Deus tem um propósito que você nem sequer pode imaginar, que não vai acabar no fim do mundo, vai apenas começar, que vai impactar um número tal de pessoas que você não pode nem sequer imaginar, se você tão somente crê no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Uma vez um pastor na Inglaterra, na verdade era nos Estados Unidos, muito indignado, 30 anos pregando o evangelho, nenhuma alma se converteu. E ele ficou pregando, e ele desistiu. E na última ministração, fez o apelo, lamentando o fracasso do seu projeto. E veio um homem parecendo um bêbado na frente, se ajoelhou e se converteu. E esse pastor falou assim: depois de 30 anos de ministério, a única pessoa que se converte é esse moribundo. Acontece que esse moribundo se transformou num dos maiores evangelistas de todos os tempos. E esse moribundo falou perto da sua morte que não via a hora de chegar no céu e apresentar ao seu Senhor, ao seu pastor, a multidões de pessoas que foram impactadas através da vida dele. Mas não foi só esse pastor, foi a mãe dele que ensinou, foi o vizinho dele que impressionou, foram as pessoas que leram o livro. Existe uma multidão. Lembra antigamente no Orkut que você fazia, Orkut é dos velhos, né? Você tinha 100 amigos e falava assim: você tem 100 amigos e está conectado a 7 milhões de pessoas. Nós não conseguimos nem sequer imaginar a grandeza do plano de Deus através de cada ação que você participa pela fé em Cristo Jesus. É algo que você não consegue conceber nem contemplar, mas se você crê, Deus já tem trabalhado através da sua vida em cada momento da sua existência. Agora, como Ele nos dirige, como Ele nos conduz nesse processo para sermos participantes do seu plano eterno. Eu quero falar com você, por exemplo, de José. Abraão tinha uma promessa: Abraão, através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Abraão creu, e por isso foi considerado justo, porque se não fosse pela fé, não dava para considerar Abraão justo não, irmão. Foi pego numa terra lá, deu um migué sobre a mulher, é minha irmã, depois fez de novo, aí teve um filho. Nem vamos falar da circunstância desse filho, porque até mesmo por ter crido e teve um momento que duvidou. Ter dúvida não significa necessariamente que você não tenha fé. Duvidou. Tem momentos de baixa na nossa vida. A mulher dele sugestionou:
Ó, faz o seguinte, nós temos mais de 90 anos, se deita com aquela concubina e vamos dar uma força para Deus aí, vamos dar uma mãozinha para Jesus. Gerou Ismael. Uma dor de cabeça que trouxe para ele enorme, que trouxe problema dentro da sua casa, dentro da sua filha. Depois nasceu pela graça Isaac, mas o problema já estava ali. Isaac gerou depois Jacó. Não tem nem o que falar de Jacó. Jacó era um lixo, enganador. E a mãe dele, pior ainda, combinou para mentir, enganar um pai cego, para ganhar a bênção de Deus. Mentiroso, safado, sem vergonha, enganador, Jacó. Depois teve encontro com Deus, mas continuou Miguel. E obviamente teve ali seus filhos, e dirigiu a sua família de maneira totalmente desordenada. Tinha um filho preferido, chamado José. Você que é pai, não faça isso. Mas sabe o que é interessante? Que apesar de tudo isso, Deus estava governando o seu plano. E no capítulo 39 fala que esse filho preferido, de repente tem um sonho. Um sonho. E esse menino mimado, sem noção, tem um sonho que os seus irmãos vão se prostrar diante dele. E ele não perde tempo, Danilo. Ele espera a janta e fala: eu tive um sonho. E no meu sonho vocês tudo vão se dobrar diante de mim. Ninguém gosta disso, cara. E o texto fala que além de ser um mala, ele era um fofoqueiro. Ele gostava de contar para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Então certa vez os irmãos saíram para trabalhar e o mimadinho, o vagabundo José ficou em casa. E o pai fala para ele: filho, vai lá, mete os olhos lá, vê o que aqueles teus irmãos estão fazendo e conta para mim. E essa família disfuncional, vendo o traíra do José chegando, calculou: eu vou matar esse desgraçado, vamos matar esse infeliz? Chega, cansamos. Os descendentes da reconciliação, aqueles que vieram para desfazer o que Caim fez, decidiram: vamos matar também. Inveja dos irmãos de Caim, está aqui na família de Jacó. Vamos matar. Sugestão de desobediência da esposa de Eva para Adão, teve com a mulher de Abraão. Inveja dos irmãos, está aqui também. Pegaram José, jogaram na cova. E eu gosto dessa passagem porque tem uns detalhes. Quando você vai ler na Bíblia, você tem que ler os detalhes. E em Gênesis 39 diz assim: quando José... 39 não, foi antes. 37, versículo 25. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias e bálsamos. Então Judá falou no 26: então em vez de matá-lo, vamos vendê-lo. Olha que coisa. Deus começou a usar o erro de Abraão para garantir a promessa para quem? Para Abraão. Vira uma caravana de ismaelitas. E depois, no 39, fala que quando ele chegou com essa caravana, foi vendida a Potifar. E nós vamos vendo a providência de Deus, porque Deus já tinha decretado uma fome em toda aquela região em alguns anos a seguir.
E essa fome ia acabar com toda a família de Judá. E se acabasse com a família de Judá, falhava na promessa com Ismael. E se falhasse com a promessa de Ismael, falhava com a promessa com Abraão. E Deus garantiu que de Abraão ia vir a bênção para todas as nações. Deus falou. Então ele pega o erro de Abraão, chamado Ismael, e salva o erro dos filhos de Judá, chamado José, e conduz injustamente para a casa de Potifar. E ele fica ali. Segundo o texto, no versículo 2, 39, mas o Senhor estava com José, ali como escravo. Será que Deus está comigo nessa situação? O Senhor estava com José. Por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa do seu senhor. Então Potifar percebeu que o Senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo que fazia. E satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa, de todos os seus bens. No meio da injustiça, Deus estava com José. Por quê? Porque estava executando o seu plano eterno. Mas José era um cara bonito. A mulher de Potifar, vendo toda aquela beleza, aquela sabedoria, se interessou. Chamava ele para dormir toda noite. Vem ter comigo aqui. Vem ficar comigo. Mas José era fiel. Você pode imaginar, uma vez que eu estou obedecendo, nada de mal pode me acontecer, ou nada fora do padrão pode me acontecer. Eu vou obedecer. E por obedecer, certo dia, ela forçou José, que no ato de obediência extrema, fugiu. E ela agarrou a túnica. Fugiu. Olha que cara honesto. Ele disse: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. O cara estava lá como escravo, trabalhando diligentemente. Podia pensar: agora eu vou aproveitar, quer saber de uma coisa? Deus se esqueceu, Deus me mostrou um sonho, que os outros se prostram diante de mim. Eu sou um escravo desse Zé Ruela, desse Potifar. A mulher dele quer ficar comigo, vou aproveitar. Mas não, ele foi fiel. E o que aconteceu? Ela mentiu, contou para Potifar, jogaram na prisão. Injustiça. E no Salmos 13 aqui: até quando, Senhor? Até quando tanta injustiça? Os corruptos estão reinando. Os caras estão comprando voto por aí. Se você faz o certo, se dá mal. Se você é honesto, quebra a cara. Será que vale a pena continuar sendo crente? Eu obedeci e agora sou prisioneiro. Mas José não via assim, porque José via Deus guiando o seu plano eterno em cada uma de todas as suas circunstâncias. Então José foi preso. E o texto diz, no versículo 20, ainda de 39: pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Não teve aquela história que a gente canta por aí, não, de cantar e as grades cair, terremoto vai acontecer. Não teve terremoto nenhum, ele permaneceu. Mas olha que interessante o versículo 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos. O Senhor estava na prisão com José. O Senhor estava nesse projeto com José. O Senhor projetou essa injustiça. O Senhor projetou. E ele ficou lá, mantendo a sua comunhão com Deus. De tal forma que de repente 2 altos oficiais do rei foram lançados na cadeia, tiveram um sonho, e José acertou em cheio. Pá! Em 3 dias você vai viver.
vai ser retornado ao seu propósito. É o tipo de profecia que a gente gosta de ouvir por aí. Em 3 dias Deus vai te levantar, pega a chave do teu carro. Glória a Deus. Eu só sinto falta do resto das profecias, porque veio outro, o cara falou assim, poxa, esse profeta é dos bons, ele falou que em 3 dias eu vou voltar para o meu emprego. E falou assim, e eu? Ah, você também, em 3 dias vai morrer, enforcado. Eu estou com saudade dessas profecias. Sabe essa revelação? Eis que sou o Senhor, você é uma praga, mentiroso. Eis que tem um projeto pífio para a sua vida, é sempre uma obra grande. Porque você é um traste. Não tem. Mas José tinha, ele não estava nem aí. Você vai prosperar, você vai se dar mal. E só falou para o cara que não ia morrer, porque para o outro não adiantava. Você vai para o saco mesmo. Mas você que vai voltar, não esquece de mim. Mas o texto diz que ele se esqueceu. Mas o Senhor estava com José em tudo o que fazia. O Senhor estava com José quando foi vendido como escravo. O Senhor estava com José quando foi lançado injustamente na prisão. O Senhor estava com José quando ele foi esquecido, porque Deus estava cumprindo um plano na vida dele. O Senhor estava com você quando se esqueceram de você. O Senhor estava com você quando falharam e foram injustos com você. O Senhor estava com você quando te sacanearam. Pois Ele tem um plano perfeito que está guiando em cada detalhe da sua e da minha vida. Romanos 8 fala que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Todas as coisas. E de repente, Faraó tem um sonho. Não consegue interpretar. O garçom se lembra. Meu Deus, esqueci, tem um cara chamado José. E o resto da história você sabe. Acordou na cadeia, dormiu no palácio. Agora o engraçado é a frase que o faraó disse para ele. Olha o que ele diz em Gênesis 41, versículo 37. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, não há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você. Ficará encarregado da minha corte. Mas aonde José aprendeu? Ele aprendeu tendo paparicado pelo pai? Talvez, aprendeu ali, leu uma coisa. Mas onde ele aprendeu a se encarregar sobre administração pública? Na casa de Potifar. Onde ele aprendeu a controlar as pessoas e liderar pessoas? Na cadeia. Onde ele poderia ter audiência com o faraó se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos? Então ele tem uma estratégia divina, e através dessa estratégia divina, ele salva todos os seus irmãos da fome, e resgata toda a família. E a gente vê agora os filhos de Judá sendo abençoados pela maior desgraça que eles mesmos fizeram. Porque se eles não tivessem mentido e roubado e feito tudo aquilo, José não teria salvado. Vocês estão conseguindo entender? O plano, olha o plano. Então vem Jacó, vem com a sua família, eles vivem aquele tempo. E obviamente chega no momento em que Jacó morre, capítulo 50. Jacó morre. E depois de sepultar Jacó, os irmãos ficam preocupados. Ai, agora vai pegar. Agora José vai. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória é agora. Beijinho no ombro. Agora eu vou me vingar. Agora eu estou no trono e vocês da plateia, suas pragas, vocês vão se dar mal. E eles são tão mentirosos que eles falam assim: José, papai falou.
para você perdoar a gente. Jacó não falou nada. Por favor, não nos matem. Então lá no versículo 19, olha isso aqui. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal. Responsabilidade. Vocês pretendiam. Eu não estou amenizando o erro de vocês. Vocês pretenderam me fazer o mal. Vírgula. Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Você consegue ter essa visão? Porque você não foi chamado só para vir na igreja. Deus te chamou para nos guiar, irmão, de um jeito tão espetacular que quando a gente acerta, Deus nos abençoa e cumpre o seu plano. Quando a gente erra, Deus nos corrige e cumpre o seu plano. Quando eu faço tudo certo, às vezes me vai bem, às vezes me vai mal. E Deus cumpre o seu plano. E quando eu faço tudo errado, às vezes dá errado, às vezes dá certo, ninguém percebe. E Deus cumpre o seu plano. Eu e você fomos chamados para algo maior, irmão. Nós somos chamados para sabotar esse sistema que domina a cidade de Bela Vista do Paraíso. E através da vida de Cristo em nós, manifestar a glória e a sabedoria de Deus. Mas talvez você me diz: mas eu não tenho conhecimento, eu não sou formado, eu não sei falar. Você não entendeu ainda? Então, para acabar, eu vou usar o livro de Êxodo. Porque o texto diz que eles ficaram ali, e como Deus havia profetizado para Abraão, falou: eles vão servir como escravo por 400 anos. Veio um faraó que não sabia de nada, esqueceu do povo hebreu, viu que ele estava crescendo, ficaram com inveja. E agora Deus vai usar a inveja dos outros. E na inveja do faraó, começou a perseguir o povo hebreu. A inveja chegou num ponto que o faraó decidiu matar todos os meninos que nasciam. Falou para as parteiras: se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa crescer. As parteiras desobedeceram. Mas Deus abençoou as parteiras. E o faraó decidiu: se vê um menino correndo na rua aí, joga no rio. De repente a mãe de Moisés engravida dele. E ela fica sabendo, e olha como Deus mostra de novo a sua sabedoria tática. Deus decide que vai criar esse menino hebreu debaixo da fuça do faraó. O faraó mandou matar os meninos, então faz o seguinte: botou esse menino frágil na beira do rio, na frente de onde a filha do faraó tomava banho. A irmã de Moisés ficou olhando. Nós não ia só criar o menino, mas ia criar debaixo da fuça do faraó e com o salário do bolso do faraó. Porque de repente a mulher viu: ai, que menino lindo, saiu da água, chama Moisés. Aí aparece a menina, a irmã: oh, quer que alguém crie dele? Ah, você pode criar? Posso. Então cuida dele e eu pago. Faraó queria matar o projeto de Deus. Deus fez Faraó bancar o projeto de Deus. Vocês estão entendendo? E ele foi sendo criado pelo próprio pai e pela própria mãe, bancada pela porcaria do Faraó. Quando cresceu, foi guiado ao palácio para quê? Aprender a liderar pessoas, aprender a escrever, porque Deus tinha um plano, precisava que ele escrevesse um livro. Aprender a construir, mover milhares de pessoas. Ó, o que será que Deus tem nessa história? E de repente vem uma dor no coração de Moisés, e ele comete um erro. Ele vê os egípcios, um egípcio maltratando o seu povo, vai lá e mata o cara.
E percebe que está todo mundo sabendo e foge. Foge para o deserto. E fica aquela mácula. Meu Deus, olha o que eu fiz. O meu povo está sendo escravizado e eu fui um assassino. E começa a governar, na verdade, a liderar ovelhas do sogro. 40 anos no deserto, 40 anos ralando. Vamos lá, ovelhinha. Vai lá, come aí. Vamos lá, pô, deserto. Tipo isso aqui, só que um pouco melhor. Porque do jeito que está em Bela Vista, aqui é um inferno. Isso aqui é um inferno com mosquito, está insuportável. E lá, 40 anos. Aí um senhor, no auge dos seus 80 anos de idade, está pastoreando. De repente vê uma fogueira ali e ela não apaga. Foi negócio esquisito. Chega na fogueira, Deus, tira as sandálias dos pés, que eu tenho um projeto para a tua vida. Mas o projeto já estava acontecendo. O projeto, vamos falar nos dias de hoje? Zé Carlos, eu tenho um projeto para você. Eu quero que você vá lá nos Estados Unidos e desanexa o estado do Texas, do Joe Biden. Muito progressista, os texanos estão achando ruim. Como é que eu vou enfrentar o maior império do mundo? O que você tem na mão? Eu estou um pedaço de pau. Ah, tá bom. Tá bom. Porque não importa o que você tem na mão. Se tem uma metralhadora, se você tem um celular. O que eu estou tentando te dizer é que a tua história de vida já te capacitou para executar o projeto de Deus. O projeto de vida de Moisés já aconteceu. Porque no projeto de Deus precisava de um hebreu que falasse com o faraó. Alguém aqui consegue falar com o Lula amanhã? Erga a mão quem sabe falar com o Lula, tenha moral. WhatsApp dele. Quero falar umas coisas para o Lula. Alguém tem o WhatsApp dele? Você conhece alguém que conhece, que pode ligar, que vai abrir, que a Janja vai deixar você falar com ela? Não, né? Mas e se você fosse criado com ele? Porque Moisés foi. Oh, chama o faraó aí. Quem é? Eu sou Moisés, caramba. Vou jogar a bola com ele lá, pô. Chama lá, pô. Pô, Moisés, tá perdido aqui. Eu vou liberar a galera aqui. Que galera? Essas 3,5 milhões de pessoas que você está escravizando e usufruindo do trabalho deles para prosperar e construir. Acabou, já deu. O impossível Deus faz, irmãos. Ele pega um pedaço de pau, joga no chão, vira uma cobra, pega, bate na... Isso aí Deus faz. Mas Moisés só conseguiu falar com o faraó porque ele viveu isso. Milagre aqui, milagre ali, milagre lá, milagre aqui. Agora nós temos 3 milhões de pessoas para conduzir no deserto. Quem é o único hebreu que conhece o deserto como a palma da mão, Edgar? Quem ficou 40 anos guiando ovelha lá? Ovelha. Quem que teve treinamento militar? Treinamento de governo? Só tem um cara, chama Moisés. E Deus usa esse homem simples para ser marcado na história, porque a história de vida dele marcou-se para exercer uma função que só ele pode fazer. Existem dores que cravaram o seu coração. Existem erros que te incomodam até hoje. Eu quero te dizer, se você estiver unido em Cristo pela fé, esta foi a maneira de Deus de te usar para um projeto de boicote a Satanás, glorificação ao nome de Deus, e mostrar para todo o mundo que Ele é bom e Ele é sábio, usando a tua vida. Então, para concluir, o técnico Tite tinha um segredo, Rafael. Ele convocou 10 pereba, mas ele tinha um camisa 10.
Camisa 10 chama Jesus. É um jogo coletivo. Você sabe que o Neymar não tem como ganhar a Copa sozinha. Por quê? Por que, João Emanuel, que o Neymar não pode ganhar a Copa sozinha? Porque a porcaria do Fred vai lá na frente, faltando 1 minuto para acabar o jogo, faz aquela tranqueira e a gente perdeu a Copa. Mas Jesus não é Neymar, irmão. Jesus é Deus. Então Deus faz igual ele estava fazendo. Esconde o seu projeto de maneira frágil, debaixo da fuça de Satanás. Satanás fica doido, começa a matar as crianças, igual o Faraó começou a fazer. E coloca esse menino, esse ser divino encarnado, aos cuidados de uma menina virgem de 13 anos de idade. É como se Deus quisesse rir da cara do capeta. Eu vou me encarnar num bebê que vai ser cuidado debaixo da fuça do Império Romano, na mão de uma menina de 13 anos, para mostrar a sabedoria do meu poder. E ele fica escondidinho por 30 anos. E depois de 30 anos, sem faculdade, marceneiro, uma voz do céu se abre e fala: "Oh! Esse é o meu filho amado, seus tontos, 30 anos procurando, está aqui, ó, esse aqui, ó, de Nazaré, esse cabeludo aqui, vai lá, capeta, tenta a sorte." E o diabo fala: achamos o desgraçado, vamos matar. E ele começa o seu projeto de boicote. Vai lá, do pecado veio a morte, está ressuscitado. Do pecado veio a doença, está curado. Do pecado veio a culpa, está perdoado. E vai lá, aí capeta, olha nós aqui, o que não pode fazer? Curar no sábado. Jesus dormia de segunda a sexta, parece que não faz nada de segunda a sexta. Chegava no sábado, está curado. Vamos montar um time aqui, chama os mais burros que tinha: Pedro, Tiago, João, um bando de inútil. Vamos mostrar quem te manja. Mateus, chama até Judas. Eu vou dar uma colher de chá para você, capeta. Vou chamar um traíra do Judas. E vai lá, 12 imbecil andando, sem celular, e boicotando o capeta. E o capeta começa a pensar: meu Deus, se esse negócio crescer, vai dar errado. E multidão seguindo. E ele multiplicava pão, multiplicava peixe. E ele lá, vai capeta. Então o capeta consegue. Pegou e começou a babar. Pegamos a praga. Tortura ele. E o pessoal assistindo: meu Deus, o que está acontecendo? Que injustiça. Pegaram Jesus de noite e julgaram injustamente. Meu Deus, será que Deus está nisso? Caramba, estava dando tão certo, estava bombando. A gente ia dominar e acabar com o Império Romano. Meu Deus, até quando? E Jesus está lá assim, deixa quieto. E o capeta: vamos matar. E tortura, pá. E prega na cruz. E mata. Eu gosto daquele filme da Paixão de Cristo, porque o capeta está rindo enquanto está vendo Jesus apanhando. Mas quando Jesus morre, aparece ele gritando. Porque quando Jesus morre, um pouquinho antes, ele grita assim: está consumado. Ô tonto, o projeto era esse. Você me matou, mas agora, porque você me matou, eu estou salvando uma multidão. E o capeta estava lá no inferno comemorando. E quando ele achou que era a maior vitória da história da humanidade, ele teve a única e definitiva derrota. Acordou aquele dia rindo e dormiu sem a chave da casa. E ele ressuscitou. Que golpe! O capeta é muito burro. Ele está com raiva e disse: você é burro! Deus usou
Deus usou Satanás para cumprir o seu propósito eterno. E depois Ele inundou, através do seu Espírito, nos seus discípulos. E falou: não é por partido político não. Não é por maçonaria não. Não é Rotary. Não é projeto de governo. É pela igreja. É pela igreja. Pela igreja que nós vamos manifestar as multiformas da sabedoria divina. Pois eis que estou convosco todos os dias. E todo dia os principados e potestades celestiais acordam e são obrigados a assistir à plenitude da glória de Deus, ao ver o Senhor usar um lixo como eu, e um igualzinho você. E ele fala: por que eu fui matar Jesus? Largava aquela praga viva. Matei um como uma semente, agora cresceu milhões. Jesus ali, Jesus ali, Jesus ali, Jesus ali, Jesus em Bela Vista, Jesus em Londrina. Jesus só estava em Nazaré, irmão. Agora Jesus está aqui, ó. E Ele não para de multiplicar. Virou uma praga. A gente é uma praga. E quanto mais chove, mais cresce. Quanto mais arranca do mato, mais cresce em outro lugar. Ele divide a igreja, ela multiplica. Ele cria problema e chama atenção, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além, segundo o seu poder que opera em nós. E assim nós glorificamos a Deus no seu plano eterno. Irmãos, é isso que eu quero comemorar com vocês nessa noite. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Vou chamar aqui o Milton para servir a ceia. Você crê em Jesus? Deus morreu por você. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Mas através de você, muitas outras famílias nessa cidade, em outras cidades, glorificará o nome do Senhor Jesus. Você crê em Jesus? Então você vai ser salvo do inferno, da condenação eterna. Mas Deus tem algo melhor para fazer na tua vida. Deus me chamou aqui nessa noite para falar para você que não é desde quando você nasceu não, é desde o ventre da sua mãe. Eu te conheci e te separei para ser uma bênção. Você diz: eu escolhi a Deus. Não. O Senhor diz: fui eu que escolhi você. Você me ama porque eu te amei primeiro. E eu tenho sido Deus da porcaria do Abraão, do Isaac e do mentiroso de Jacó. E por isso eu sou o teu Deus. E o plano que eu comecei, eu vou concretizar. Não importa. Não importa o que você pensa. Não importa o que o diabo faça. Ele é um cachorro na mão de Deus. Deus usa os teus acertos. Deus usa os teus erros. Deus abençoa os teus acertos e corrige os seus erros. Não vou mentir não. Mas nada em toda a criação pode atrapalhar os planos de Deus. Os homens fazem seus planos, mas Deus ri. Deus ri.
porque na sua sabedoria Ele governa tudo e todos. E se Ele planejou, já aconteceu. Eu não estou aqui te chamando para participar. Você já está participando sem perceber. Eu estou te chamando para desfrutar da vontade boa, perfeita, agradável de Deus. Eu estou te chamando para se livrar das culpas e preocupações, tendo a certeza de que quando o teu carro é novinho, ou quando batem no teu carro, quando você foi promovido, ou você foi despedido, quando o teu relacionamento deu certo, e quando fracassou, quando você foi promovido e despedido, Deus estava lá com você. Talvez você ainda não entendeu o porquê, mas um dia, esse dia vai chegar. E Apocalipse capítulo 5 fala que tem um livro fechado. Está fechado porque foi escrito antes da fundação do mundo. E nesse livro fechado, apenas o cordeiro que foi imolado pode abrir. E a hora que ele abrir, e você vai ficar vendo, meu Deus, por isso eu nasci no Rio de Janeiro. Meu Deus, por isso fizeram aquilo comigo na escola. Meu Deus, por isso minha mãe fez isso. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. E nós vamos começar a desvendar na eternidade da sabedoria de Deus em cada detalhe nosso. E não vai sobrar nada a não ser glorificar a Deus. Então uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações, todos os seres celestiais se prostrarão e declararão que Jesus é o Senhor. E nós, os seus eleitos, aqueles que creram nele, passaremos a eternidade entendendo e contemplando da plenitude de Deus e dizendo: a Ele a glória, a Ele a honra. Olha essa palavra que você não percebeu: a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Ele sempre dominou. Ele não está disputando com o capeta. Ele chamou eu e você, um bando de pereba espiritual, para disputar com o capeta, e nós vamos ganhar, porque o ator principal habita no meu e no teu coração. O ator principal é Jesus. Ele fez 99 mil gols lá e só chamou eu para entrar em campo aos 48 do segundo tempo e ganhar a medalha. Glória seja dada a ti, Senhor Jesus, pela tua obra perfeita e consumada naquela cruz. Que o Senhor seja glorificado diante de todos os dominadores dos céus e na terra, hoje e para sempre, pois o teu plano é eterno, o teu plano é perfeito, é justo e bom. Mas eu te agradeço por chamar um pobre cego e nu como eu para participar das suas tribulações e um dia ser co-participante da sua glória. Quão insondáveis a sua riqueza de sabedoria, quão insondável é o poder de Deus. Por isso nós te adoramos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui por causa dele, nós estaremos aqui por causa dele. Eu casei por ele, eu tive filhos por ele, eu trabalho por ele, eu acordo por ele, eu durmo por ele, para o seu plano eterno.